Graça e paz da parte de Deus à Igreja Presbiteriana Independente de Casa Verde, que celebra seus 73 anos de organização, e a todos os demais irmãos e irmãs que se encontram conosco nesta manhã. Sejam todos muito bem-vindos. Amém. Graças e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Venham, prostremos e adoremos a Deus que tem sustentado a Igreja Presbiteriana Independente de Casa Verde há 73 anos. Cantemos. Congregação se coloca em pé, por favor. Lamentamos a nossa culpa. Tem
momentos de oração silenciosa de confissão de pecados. Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos, confessar a Deus silenciosamente os nossos pecados. Oremos. Cantemos o hino anunciado. Declaração de perdão. Se alguém pecar, temos Jesus Cristo que nos
Ele nos defende diante do Pai, porque é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Voltemos a Deus pelo seu grande amor. Coloquemos em pé e Deus te agradeço. Convido as crianças que estão conosco aqui na igreja nessa manhã a que venham aqui à frente. Damos graças a Deus nessa manhã. Estamos reunidos com o povo de Deus, igreja do Senhor Jesus, e é sempre bom, dá muita alegria, traz muita esperança quando nós temos crianças na igreja. Hoje eu fico feliz com a presença dessas crianças. E eu quero aproveitar aqui as crianças aqui à frente para lembrar que nós estamos num tempo especial dentro do ano cristão. Nós estamos caminhando rumo à Páscoa. E é por isso que nós temos aqui na frente alguns objetos aqui para nos ajudar a pensar e a lembrar um pouquinho da caminhada de Jesus rumo à Páscoa.
Nós já falamos há algumas semanas dessa sacolinha de moedas aqui. Lembrando que Jesus foi traído por um dos seus discípulos, foi vendido por dinheiro e ele acabou sendo preso por causa disso. Nós também lembramos na semana passada desse chicote. Jesus, depois que foi preso, ele foi julgado, bateram nele, Jesus apanhou, foi açoitado. E isso serve para nós lembrarmos que Jesus sofreu por nós. Ele sofreu por nós, por causa dos nossos pecados. E hoje, nós temos esses 3 pregos aqui. Por que eles estão aqui? Quem sabe? Isso. Esses pregos estão aqui para lembrar que Jesus foi pregado na cruz. Esses pregos, como o Arthur disse aqui, eles furaram as mãos e os pés de Jesus. Jesus foi crucificado, ele foi pregado na cruz por nós. Então, nessa nossa caminhada rumo à Páscoa, não vamos esquecer tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Não vamos esquecer que Ele foi traído, que Ele apanhou, que Ele sofreu por nós, que Ele morreu pregado na cruz para nos dar vida. Nesta hora nós vamos orar agradecendo a Deus pela presença dessas crianças. Depois da oração, as crianças descerão para a aula, para receber a mensagem que foi preparada para elas especialmente. Hoje, excepcionalmente, os adolescentes ficarão conosco aqui no culto, na hora, nesse momento aqui do culto. Apenas as crianças vão descer. Nós vamos orar, depois elas descerão para receber a mensagem que foi preparada. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos agradecidos por esta hora tão boa, quando nos encontramos aqui na tua casa, Senhor, como igreja tua, e de forma toda especial. Nós te louvamos porque nesta família que é a igreja, as crianças têm um lugar todo especial, guardado, reservado para elas. Te agradecemos, ó Deus, porque as crianças, elas não são apenas o futuro, mas também o presente da igreja. Elas dão alegria, elas dão esperança, elas movimentam a igreja com a sua inquietação, com a sua energia, com a sua espontaneidade. Muito obrigado, Senhor, porque nesta manhã nós temos crianças aqui na tua casa. Agora que elas vão descer, agora que elas vão aprender uma porção da tua palavra, receber a mensagem que foi preparada para elas, nós te pedimos, abençoa, Senhor, cada criança, também os seus professores, aqueles que vão falar da tua palavra para elas, que o teu Espírito haja para que a mensagem do Evangelho, a mensagem da tua palavra encontre um lugar no coração das nossas crianças e elas cresçam no conhecimento e na amizade de Jesus. Nós oramos assim, pedindo estas coisas, desde já agradecidos em nome de Jesus, que foi criança e que amava as crianças. Amém. Que Deus as abençoe. Elas vão descer com a Bárbara, tá? Então as crianças podem descer com a professora Bárbara lá no fundo e depois vocês voltam, tá bom? Nós também, irmãos, vamos buscar a presença de Deus, a iluminação do Espírito Santo, neste momento, Pai, de nos ver a palavra dele e educar o Oremos.
Senhor nosso Deus, damos graças ao Pai, por podermos estar mais uma vez neste dia, Senhor, neste culto comemorativo especial, Pai, de aniversário. Te agradecendo, Pai, por ter derramado muitas vezes sobre as nossas vidas. Te agradecendo, Pai, pelas grandes bênçãos derramadas sobre esta igreja, ao longo do seu caminho. Agora, Senhor, vamos ver a tua palavra e nós pedimos, Senhor, que possas derramar o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós possamos, ó Pai, ter os nossos ouvidos bem abertos, os corações bem atentos, ó Pai, para que possamos ouvir atentamente o que tu tens preparado para nós esta manhã. Te pedimos, Senhor, que possas abençoar o pastor e iluminar o Senhor do teu Espírito Santo, para que ele traga também uma mensagem inspirada por ti, Senhor. Nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Mesmo assentados, nós vamos cantar as duas primeiras estrofes do hino, depois procederemos à leitura bíblica. Leremos do versículo 32 até o 35. Para esta leitura, nós vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Atos, capítulo 4, versos 32 ao 35. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuíam. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Palavra do Senhor. Vamos cantar a última estrofe. Aleluia.
Gratidão a Deus por essa manhã especial, pela presença da igreja, pela reunião dos irmãos, das irmãs, pelos membros da igreja, por aqueles que nos visitam de forma especial nesta manhã. Nós ficamos agradecidos. Quero até destacar aqui, junto com a Neila, nós temos aqui os familiares do reverendo Adílio, nosso saudoso pastor emérito, suas sobrinhas. Fiquei sabendo que vieram especialmente de Londrina para participar conosco aqui nessa manhã. Que alegria, que gratidão a Deus que toma o meu coração aqui nessa hora. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. É uma alegria muito grande recebê-lo também aqui nesta manhã. Também de forma especial nós acolhemos o presbítero Walter, é o presidente do nosso presbitério bandeirante, membro da nossa terceira IPI de Guarulhos, que atendeu o nosso convite, veio compartilhar conosco desse momento alegre. Nós ficamos muito felizes, nos sentimos também honrados aqui com a sua presença. E outros irmãos, outras irmãs que se achegam a nós aqui nesta manhã, sejam todos bem-vindos. Aqueles que nos acompanham pelo Facebook da igreja, que Deus os abençoe também aí no lugar onde você se encontra. Prezados irmãos e irmãs, eu quero inicialmente manifestar aqui também a minha alegria e gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos todos reunidos, todos juntos no templo da igreja nesta manhã para essa celebração especial. Nos últimos 2 anos, por causa da pandemia do coronavírus, nós não pudemos comemorar o aniversário da igreja aqui no templo. Não foi possível. Estávamos todos isolados, cada um na sua casa. Fizemos o melhor que pudemos naquela ocasião, mas é claro, não foi a mesma coisa. É muito diferente e é muito melhor quando nós podemos reunir o povo de Deus, quando podemos juntar os irmãos e as irmãs numa celebração como esta. O Conselho da Igreja sempre convida um ex-pastor ou um pregador especial para ocupar o púlpito por ocasião das celebrações do aniversário da comunidade. No entanto, desta vez, considerando que estivemos 2 anos sem nos reunirmos para esta celebração especial, o Conselho entendeu que eu mesmo, pastor da igreja, deveria ficar com essa responsabilidade e com esse privilégio. Nós vamos meditar um pouquinho nesta hora com base na palavra do Senhor. O 73º aniversário de organização de nossa igreja local nos oferece a oportunidade para isso. Hoje, com gratidão, nós olhamos para o passado, nós recordamos a nossa história. Isso é muito bom. Nesse sentido, é que logo depois do culto, nós desceremos. Vamos reabrir a sala do museu da igreja com uma nova exposição. Contudo, a história, o passado, tudo aquilo que se viveu, construiu e experimentou, tudo isso precisa se constituir em um estímulo para o presente e também, é claro, para o futuro. Não se trata de ficar apenas reverenciando o passado glorioso que já passou, mas sim de buscar inspiração nessa história tão bonita, para o trabalho que precisa continuar sendo realizado hoje, buscar forças em Deus
para a missão que a igreja tem que realizar no seu presente e no seu futuro. É nesse sentido que eu trago aos irmãos e às irmãs o famoso texto do livro de Atos dos Apóstolos, no seu 4º capítulo, versículos 32 ao 35. Lá embaixo, no museu, nós veremos muitas fotografias de momentos especiais da vida da nossa igreja. E aqui nesse trecho do livro de Atos, o evangelista escreve sobre o início da igreja cristã e ele nos apresenta também uma fotografia. É uma fotografia da igreja primitiva. É uma fotografia inspiradora, oportuna, que nos faz pensar a respeito da nossa missão, da vida da igreja. É uma fotografia que devemos ter diante de nossos olhos quando celebramos mais um aniversário de organização desta comunidade de fé. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Comecemos a nossa reflexão com esta imagem, a imagem da multidão dos que creram. Devemos lembrar que a Igreja de Cristo nasce propriamente a partir da descida do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus naquele dia de Pentecostes. Não existe outra explicação para o extraordinário crescimento da igreja nos seus primórdios, senão pela ação poderosa do Espírito de Deus. É assim que, ao término da pregação de Pedro, no 2º capítulo de Atos, 3.000 se converteram e foram batizados. É assim também que, após o discurso de Pedro e de João, nos capítulos 3º e 4º do livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos os convertidos, que sobem a 5.000. É pela instrumentalidade dos apóstolos, mas principalmente é pelo poder do Espírito Santo, que a igreja rapidamente se torna a multidão dos que creram. A multidão dos que creram. Multidão certamente não é a palavra mais adequada para se referir à igreja, mas ela serve aqui para atentarmos para o fato de que a igreja é a coletividade. A igreja é o ajuntamento dos que creem em Jesus Cristo. O Novo Testamento, principalmente o apóstolo Paulo, sempre utiliza imagens de grandes coletivos para se referir à igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o povo de Deus, a igreja é a lavoura, é o edifício de Deus, a igreja é a família de Deus, e assim por diante, grandes coletivos. Em um sermão pregado aqui no púlpito desta igreja, em 26 de março de 95, por ocasião dos 46 anos de organização desta comunidade, nosso saudoso reverendo Adílio Gomes, pastor emérito desta igreja, ele pregou um sermão exatamente sobre o tema da igreja. E ele utilizou várias imagens interessantes para se referir à igreja de Cristo. Ele disse assim: enquanto igreja, somos muitas ondas, mas um só mar. Somos muitas ovelhas, mas um só rebanho.
Somos muitos membros, mas uma só família. Somos muitos ramos, mas uma só videira. E ele falou ainda que a igreja, usou várias outras imagens, ele disse que a igreja é como uma oficina de trabalho, a igreja é como um campo de batalha, a igreja é como uma seara, o terreno para uma grande plantação, a igreja é como a colmeia das abelhas operando, trabalhando, a igreja é como uma lareira, lugar de fogo, de calor do Espírito de Deus. Sim, a igreja, ela é tudo isso. A igreja é a comunhão dos santos, a coletividade, a comunidade, a multidão dos que creem. E a partir disso, eu desejo colocar um primeiro questionamento para os irmãos e as irmãs. Como está a sua vida em relação a essa coletividade? Como está a sua vida em relação à vida em comunidade, em relação a essa multidão dos que creem? Hoje nós encontramos pessoas que acreditam que é possível ser cristão sem igreja. A pandemia, que ainda não terminou, nós compreendemos, a pandemia, ela nos deu assim um golpe muito duro, ela nos isolou, e nós temos visto a dificuldade de diversas de nossas igrejas, porque são muitos os membros que, ao que parece, não querem retornar à vida em comunidade. Parece que se acostumaram com o simples assistir dos cultos pelo celular, pelo computador, pela televisão. Irmãos, isso não é igreja. Como você está em relação à sua comunidade de fé? Igreja é isso aqui. É o povo reunido para adoração, para ouvir a palavra, para se alimentar da sua mesa, para realizar a sua missão. Igreja é o ajuntamento daqueles que creem em Jesus, é a assembleia daqueles que professam a mesma fé. Igreja é a comunidade daqueles que têm um só coração e uma só alma. O Senhor Jesus disse certa vez: eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Igreja é isso, é a comunhão dos irmãos com o Senhor, ramos, varas, galhos ligados ao tronco da videira, da parreira, da vinha, da plantação de uvas que é Jesus. Você é um ramo ligado à videira? Ou você está assim meio desconectado, desligado, afastado, apartado do corpo de Cristo, da igreja do Senhor? Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Na fotografia que o autor do livro de Atos dos Apóstolos registra no capítulo 4, sem dúvida nenhuma, este é um elemento que está em destaque: a partilha dos bens entre os crentes. Tudo lhes era comum, não havia necessitados entre eles. Dividir o que temos com os outros, socorrer aqueles que mais precisam.
atender às necessidades dos irmãos. Isso é igreja. Numa sociedade cheia de injustiças, cheia de desigualdades, numa sociedade que valoriza o acúmulo de riquezas, a posse de bens materiais, a igreja mostra quem ela é, o que ela é, a quem ela serve, a quem ela pertence, quando dá testemunho de partilha, de socorro, de solidariedade, de cuidado com os outros. Eis aí a missão diaconal da igreja. Eu estava lendo nesta semana o histórico da nossa igreja local, escrito pelo também saudoso reverendo Hermínio Munhoz, Hermínio Carrenho, filho desta igreja, texto de 27 de março de 81. Eu encontrei logo no início do histórico e publiquei aí uma parte no boletim, na capa do boletim da igreja, uma informação que eu achei interessante. A história da nossa igreja local começa com uma família, a família Amaral Camargo, e dois irmãos, Juventino e Osias. E esses dois irmãos, por conta própria, eles resolvem alugar um pequeno salão para ali instalar um ponto de pregação no bairro da Casa Verde. E o detalhe interessante que eu quero destacar aqui, o reverendo Hermínio registrou no histórico, é que cada um deles, cada um dos dois irmãos, o Juventino e o Osias Amaral Camargo, cada um propôs-se a pagar a metade do aluguel do salão onde ia funcionar o ponto de pregação. Cada um pagou a metade do valor do aluguel, para não ficar pesado para nenhum dos dois. Partilha. Igreja é isso. Onde existe partilha, a igreja de Jesus está presente. Aqui, obviamente, eu não me refiro apenas à partilha de dinheiro, de bens materiais. A igreja é o lugar onde partilhamos mais do que ofertas em dinheiro, mais do que dízimos. A igreja é o lugar onde nós partilhamos dons, talentos, tempo, energia, sentimentos, vida. Partilhamos a nossa vida na igreja. A igreja é a comunhão dos santos, é o lugar da comunhão da vida, onde partilhamos, dividimos a nossa vida com os outros, com os irmãos. E é aqui, justamente, que a igreja, nesse ponto, é aqui que a igreja deixa de ser simplesmente a multidão dos que creram, o mero ajuntamento de muitas pessoas. Ela se torna a comunhão, a comunidade dos seguidores de Jesus. Igreja é o lugar onde as pessoas se importam umas com as outras, servem umas às outras, são generosas umas com as outras, amam, servem umas às outras. A igreja são as pessoas partilhando as suas vidas, as suas alegrias, as suas tristezas, os seus desafios, as suas bênçãos. Pense aí, irmão, irmã, pense na sua vida vivida na companhia de outros irmãos e irmãs da comunidade de fé. Sua vida seria a mesma sem a igreja? O que seria da sua vida sem a igreja? Sem a partilha?
sem a comunhão de vida experimentada com o povo de Deus na igreja, o que seria? Onde você estaria hoje sem a igreja? A igreja são as pessoas se relacionando, partilhando, dividindo suas vidas, suprindo as necessidades umas das outras. Na condição de pastor desta igreja, há 19 anos, é um bom tempo, eu me sinto extremamente abençoado, privilegiado por participar da vida de tantas pessoas, por dividir a minha vida com tantos irmãos e irmãs aqui na igreja, acompanhar o nascimento de seus filhos, participar das festas de aniversário, oficiar o batismo das suas crianças, oficiar nos seus casamentos, tomar a posição de fé dos seus filhos, celebrar as suas bodas, festejar as suas conquistas, aconselhar os irmãos e as irmãs nos momentos de crise, visitar seus doentes, sepultar seus mortos, sentir saudades de irmãos e irmãs que já se foram daqui, que estão na eternidade. É isso a igreja. Igreja é partilha, é coração, é comunhão de vida. Eu faço aqui um segundo questionamento para você, irmão, irmã. Como anda a partilha na sua vida? O que você tem compartilhado? O que é que você está colocando aos pés dos apóstolos? Qual tem sido a sua contribuição para a vida da igreja? Tem ofertado seus dízimos, seus recursos materiais? Tem ofertado os seus dons, o seu tempo, a sua inteligência para o fortalecimento da igreja? Ou você tem apenas se resumido a vir, a sentar aí no banco, ouvir e depois levantar, sair, ir embora e nada mais, sem maior envolvimento, sem maior compromisso com os outros e com a própria igreja? Dividir o aluguel. Dividir o aluguel. Foi o que fizeram os irmãos Juventino e Osias Amaral Camargo, lá no início do ponto de pregação. Não vai ficar pesado para ninguém se a gente dividir o aluguel. Partilhar a vida, o coração, é o que muita gente tem feito aqui nesta igreja no decorrer da história. Se hoje estamos aqui nesse templo, é porque muita gente se empenhou, muita gente se dedicou, trabalhou, amou a igreja, deu da sua vida para a vida da igreja, para que aqui nós estivéssemos hoje. Você está comprometido, comprometida com a sua igreja? Você partilha da sua vida com os irmãos, as irmãs, com a igreja? Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Em último lugar, mas não menos importante, este ponto fundamental, o testemunho do Evangelho. Já mencionei no início, pelo poder do Espírito Santo, os apóstolos pregaram e multidões se converteram. Pregaram o Evangelho
Testemunhar o Evangelho é a razão de ser da igreja. É para isto que a igreja existe, para testemunhar o grande amor de Deus em Cristo Jesus. Quando cultuamos aqui no templo, quando realizamos diaconia, ação social, quando investimos em educação cristã, quando fazemos as muitas tarefas da igreja, o nosso objetivo não é outro, senão testemunhar o Evangelho. Essa é a missão que a igreja precisa realizar com a ajuda de Deus. No histórico da igreja, já mencionado, o reverendo Hermínio escreveu assim, a respeito do início da história: inconformados pelo fato de não haver qualquer trabalho de nossa denominação nas proximidades, e pelo seu espírito evangelístico e de fidelidade doutrinária, os irmãos Juventino e Osias decidiram por abrir por conta própria um ponto de pregação no bairro da Casa Verde. Isso é muito significativo. Nossos irmãos do passado não se conformaram em não haver uma igreja presbiteriana independente aqui na Casa Verde, lá na década de 30. Não se conformaram e agiram. A princípio, agiram por conta própria, depois procuraram a quarta IPI de São Paulo, que os acolheu. Agiram, eles agiram, movidos pelo desejo de cumprir a missão, queriam testemunhar o Evangelho, e o resultado foi o nascimento desta igreja. A preocupação com a pregação, com o testemunho do Evangelho, acompanhou a nossa igreja no transcorrer de toda a sua história. Lá embaixo, no museu, vocês verão a linha do tempo da igreja, as ações para a abertura de pontos de pregação, de congregações, ações para o testemunho do Evangelho, equipes de evangelização e coisas assim, entre outras formas de testemunho, justamente para que a missão da igreja fosse cumprida. Essa é uma tarefa que permanece diante de nós. É nossa responsabilidade pregar, testemunhar o Evangelho. Se você, irmão, irmã, se você está aqui hoje, é porque alguém fez isso por você. Alguém pregou, alguém testemunhou do Evangelho, alguém apresentou a Jesus para a sua vida. Pense aí um pouquinho, quem foi? Como foi? Como foi que você conheceu o Evangelho? Como foi que você entrou para a igreja? Como foi que você se aproximou de Jesus? Você pode ter aprendido a amar a Jesus, amar a igreja, através de seus pais, da sua família, lá na infância, lá na adolescência. Você pode ter sido alcançado pela graça de Deus através da pregação de um pastor, de um evangelista, numa reunião feita num lar, numa casa, ou num acampamento de jovens, quem sabe, num culto especial. Alguém pode ter feito a você um convite: venha conhecer minha igreja, venha participar de um culto comigo, venha para uma reunião de estudo bíblico, venha para uma aula da escola dominical. Você veio e ficou. Você pode ter se sentido tocado por um hino que ouviu quando passou na porta da igreja. Aconteceu isso aqui nessa comunidade. Uma pessoa passou na porta, ouviu um hino, entrou e não saiu mais. Você pode ter se casado com alguém que era membro da igreja e ficou. Você
pode ter se sentido especialmente tocado pelo testemunho de vida de um membro da igreja. Qual é a sua história? Como foi que o Evangelho chegou à sua vida? As histórias de conversão e de início de caminhada com a igreja são as mais diversas e também as mais bonitas, muitas vezes surpreendentes. Mas elas têm algo em comum, todas elas. Sempre existe alguém que Deus usou para fazer um convite, para cantar o hino, para pregar, para testemunhar, para transmitir a palavra de Jesus. Sempre tem alguém. E hoje Deus quer continuar usando as nossas vidas para isso. A igreja cristã nasce pela ação do Espírito e pela pregação do Evangelho. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo e Deus derramava suas bênçãos sobre todos. Aqui em Casa Verde, algum tempo depois de aberto o ponto de pregação pela família Amaral, graças ao testemunho do Evangelho e à ação do Espírito, converteram-se os primeiros irmãos. Brás Antônio e o casal João Cardoso Siqueira e Augusta Siqueira foram os primeiros, foram as primícias. É assim que as coisas funcionam. Deus age, e Deus age através de pessoas. Pergunto finalmente: você tem testemunhado do Evangelho de Cristo na sua vida? Você tem sido uma luz de Deus, um sinal do amor de Jesus no lugar onde você se encontra? No meio da sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. Você tem procurado atrair pessoas para Jesus? Primeiramente para Jesus, depois a gente trabalha mais e atrai para a igreja. Você tem atraído pessoas para Jesus? Igreja é comunidade, é povo de Deus, é a multidão dos que creem. Igreja é o lugar da partilha dos bens e do coração, lugar da partilha, da comunhão, da vida. Igreja é lugar do testemunho do Evangelho, é povo com uma missão, testemunhar o amor de Deus. Que o Senhor abençoe a nossa Igreja Presbiteriana Independente de Casa Verde, que ela seja sempre grata por sua história, por tudo aquilo que Deus aqui já realizou, e que em fidelidade à palavra de Deus e à sua missão, ela continue sendo comunidade, espaço de comunhão e de testemunho do amor de Deus em Jesus Cristo. Amém. Em resposta à palavra de Deus, nós vamos reservar aqui alguns momentos para oração de intercessão, oração de súplica. Nós temos aí no nosso boletim, no nosso informativo, uma lista enorme de pedidos de oração. A maior parte é por questão de saúde, falta da saúde física. Mas temos outros motivos também. Vamos orar pelos irmãos, pelas irmãs enfermos. Vamos orar por aqueles que estão enlutados. Vamos orar por aqueles que estão desempregados. Vamos orar por aqueles que estão aflitos. Nós estamos ainda num
tempo difícil, o tempo da pandemia, estamos impactados pelas notícias da guerra, que já ultrapassou um mês lá do outro lado do mundo. Nós temos aqui muitos desafios no nosso país, estamos num ano de eleições, nós temos muitos motivos pelos quais orar. Vamos colocar diante de Deus esses motivos especiais, por alguns instantes, em silêncio. Senhor nosso Deus, Santo, doador da vida, Pai, nesse momento, Pai, estamos reunidos como igreja, Senhor, ouça o povo, Senhor, e, Senhor, atende, Senhor, a cada dificuldade, Senhor, a cada problema que está aqui posto de sua oração. Nos abençoe e nos dê a sua proteção. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Deus Todo-Poderoso, confiamos na tua palavra e no teu Espírito, que nos ensina a orar. Aceita nossas intercessões, atendindo-as e prorroga o teu propósito para os homens. Por Jesus Cristo, que reina sobre todas as coisas. Amém. Vamos passar a esse momento do ofertório. Nós não temos realizado aquele processional para o ofertório aqui na igreja desde o início da pandemia. Os irmãos e as irmãs já se habituaram a fazerem as suas transferências, né? Os seus depósitos online na conta da igreja. E assim nós temos caminhado e Deus tem nos abençoado. Nós vamos nesta hora agradecer ao Senhor pelas suas bênçãos, pela sua providência, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, por suas dádivas. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor, nós vamos orar dedicando também aqui as ofertas que já foram realizadas pelos irmãos e pelas irmãs. Vamos entoar primeiramente o hino que está transcrito hoje, ó irmãos, recordemos. Esse hino não é muito conhecido, então a letra vai cantar a primeira estrofe, nós vamos ouvir e depois nos colocaremos em pé e a partir da segunda estrofe nós cantaremos juntos. Oh,
especial, e ela se reveste de grande privilégio. Somos a família de Deus, o povo de Deus, chamados por Deus para dar continuidade nessa linda história, nessa linda mensagem inspiradora desta manhã. E tantos irmãos que aqui passaram e deixaram um grande legado. E a missão continua. É a nossa vez de dar continuidade de tudo aquilo que começou. Estava dizendo há pouco ali nessa linha dos irmãos, na década de 70, eu tive o grande privilégio de conhecer jovens daqui da Casa Verde, época da equipe de seguidores, foi convertido. Aceitei Jesus Cristo no trabalho dos seguidores de Cristo, aqui nessa salinha aqui, aonde esse templo estava sendo construído. E é um privilégio a gente poder hoje estar comemorando 73 anos. E olharmos para essa história, que é escrita pelo próprio Deus, através de cada um de nós. Você faz parte dessa história. Você foi chamado para fazer parte dessa história. E nós precisamos continuar escrevendo essa história, participando com esse Deus. Olha o grande privilégio, irmãos. Deus nos chamou para participarmos dessa história. Eu, quando penso nisso, quando eu comemoro aniversário lá da minha igreja local, que tem 46 anos, olha, Casa Verde tem 73 anos, né? E igreja não tem aposentadoria, irmãos, né? Tem alguns irmãos que pensam que a igreja, depois de um tempo, a gente tem que se aposentar, né? A igreja não tem aposentadoria. Você com 80 ali, você que faz parte lá desde o início, né? Como vimos relatos ali no início de 1930 e pouco, né? Olha que história linda. Agora é a minha vez e a sua. A gente dá continuidade nisso, né? Sermos pescadores de homens. O desafio continua. Esse é o grande desafio. E essa é a grande missão. Não podemos ser igreja que vamos viver aqui só comemorando anos e anos. Mas nós temos uma missão para cumprir. E o desafio é esse. Que em 2023 possamos ver novas pessoas aqui ao lado dos irmãos. Eu e mais um é o grande desafio do nosso tempo. A igreja do século XXI precisa dar continuidade a esse desafio. Igreja missionária, igreja com visão, num mundo tão necessitado de tantas carências, jovens sendo consumidos pela droga, vizinhos nossos mesmo, ou até melhor dizendo, às vezes dentro das nossas próprias casas, né? Famílias destruídas, relacionamentos destruídos. Uma comemoração como esta não pode só apenas ficar na comemoração, mas o desafio tem que nos mexer conosco, em cada família aqui, em cada um irmão aqui, para a gente cumprir esta missão de sermos pescadores de homens. Que Deus abençoe esta igreja, né? Somos gratos a Deus por essa vitória, por tudo isso que nós ouvimos nessa palavra tão inspiradora. Quero trazer nessa oportunidade um abraço da diretoria do presbitério, né? Um abraço bem apertado de todos os pastores que aqui fazem parte, dos presbíteros que aqui fazem parte. Um abraço da terceira igreja, da igreja que eu faço parte. Vocês se sintam abraçados nesse dia de aniversário. Que o nosso coração seja realmente agradecidos a Deus por essa história tão linda
lembrarmos que não podemos ser igreja de forma individual, isolada. Igreja só tem sentido quando eu posso olhar o outro e posso cuidar do outro. A igreja no nosso tempo precisa ser despertada para ser uma igreja cuidadora. Precisamos cuidar dessa multidão que está gritando, querendo ser socorrida, e a igreja tem que ser esse testemunho. Temos que ir a esse encontro dessas pessoas. Amém? Que Deus realmente possa fortalecer a vida dos irmãos, fortalecer a vida, o ministério, o reverendo Emerson. Olha que privilégio você está olhando em uma comunidade, é amado. Olha que coisa maravilhosa, eu fico feliz. Eu tenho comigo que a igreja sempre tem que cuidar bem dos pastores, porque ele cuida de nós, de suas orações, suas preocupações, que nós possamos ser realmente essa igreja cuidadora. Que Deus possa te fortalecer juntamente com o conselho, que Deus possa dar sabedoria, que essas crianças que a gente viu, a nossa viu, irmãos, nas nossas igrejas, tem igrejas que não tem mais criança. Vocês sabiam? Tem igrejas presbiterianas independentes que não tem criança mais. Olha, e a gente tem esse privilégio, olha a responsabilidade. Quando a pastora chama as crianças lá na frente, meus olhos retiram, porque o comprometimento se torna maior. A gente precisa deixar pegado dessas crianças, os pais, as famílias. Então, irmãos, estou muito feliz mesmo por essa mensagem tão desafiadora, por essa palavra que tem que fazer parte do nosso dia a dia, poder ser importante. E Deus me chamou com seus olhos para você continuar escrevendo essa história. Amém? Eu quero fazer uma oração de gratidão. A palavra hoje aqui nessa manhã é gratidão. Oh Deus, muito obrigado. Obrigado por eu poder fazer parte dessa história. Ó Espírito Santo de Deus, cuide, Senhor, dessa família, que aqui possa haver comprometimento, possa haver fidelidade, que aqui, Senhor, cada família possa doar-se para a missão, que cada família aqui, Senhor, possa ser responsável pelo chamado de te servir, e realmente famílias que se tornam pescadores de homem. Que essa igreja não perca, Senhor, pelos exemplos já de irmãos que aqui passaram e deixaram o seu legado, continuar sendo pescadores de homem. A colheita está aí para nós fazermos, que possamos nos unir em oração, sermos fortalecidos em oração, porque o desafio ainda continua sendo muito grande para sermos luz para este mundo. Precisamos ser um testemunho de amor, esse amor de Cristo que nos contagiou um dia, nós possamos contagiar outras vidas aqui em volta, dentro dos nossos lares, amigos de trabalho, amigos de faculdade. Ó Deus, nesta manhã a nossa palavra é gratidão. Gratidão pelos teus feitos nessa história tão linda até aqui escrita, Senhor. E sabemos que terá continuidade, porque cada irmão nesta manhã foi desafiado a ser igreja no século XXI, propagando e falando do teu Evangelho. Obrigado, Senhor, pelas vidas que aqui sustentam o trabalho, pelas vidas que aqui, ó Pai, se dispõem em trazer seus dízimos, suas ofertas para a manutenção de tudo aquilo que é feito dentro dessa comunidade, Senhor. E que tudo aqui, Senhor, toda essa atividade de contribuir possa ser feito com grande amor, porque, Senhor, nada é nosso, nada
da salvação que Cristo coloca nos nossos corações para nós transmitirmos a este mundo tão carente e necessitado. Abençoe-nos, ó Deus. Cuida de nós. Cuida dessa liderança. Cuida desse conselho. Cuida de cada família, dando a eles sabedoria, discernimento para dar continuidade a todas as atividades que aqui foram feitas. Nós somos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode assentar. Prezados irmãos e irmãs, nós vamos participar da celebração da Santa Ceia do Senhor. Um momento especial, um momento de grande privilégio para a nossa vida espiritual. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Segundo Lucas, quando o Senhor ressurreto estava à mesa com seus discípulos, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Esta é a mesa do Senhor. Nosso Salvador convida todos os que confiam nele para participarem do banquete que ele mesmo preparou. Todos os batizados com água em nome da Trindade, todos os que têm a Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, todos os que estão em paz, em comunhão com Deus e com a Igreja, todos os que se sentem carentes da graça, do amor de Deus, são chamados, são convidados, são bem-vindos. Nós vamos proceder à grande oração de ação de graças, assim como o Senhor Jesus, que antes de partir o pão e distribuir o cálice, rendeu graças ao Pai, abençoou os elementos, assim também nós vamos proceder nesta hora. Mais uma vez, eu convido a igreja para ficarmos em pé para esse momento de oração, atentos à parte de cada um na oração e também aos momentos de cântico no meio da oração. Orações ao alto, rendamos graças ao Senhor nosso Deus. É bom, é justo, glória a Deus e render graças. É justo, belo e bom glorificar-te em todo o tempo e oferecer-te ações de graça, ó Senhor, Pai Santo, Eterno e Todo-Poderoso. Pela tua palavra criaste todas as coisas e fizeste o homem e a mulher à tua imagem e semelhança. No tempo oportuno, tu nos deste Jesus Cristo, que viveu, morreu e ressuscitou, para que o mundo alcance justiça, paz e vida em plenitude, e que em sua última ceia nos recomendou esta celebração de sua morte, ressurreição e vitória de seu reino. Por isso, Senhor, como os anjos no céu e toda a igreja espalhada pela terra, nós te louvamos e louvamos a tua santidade. É bom, é justo, glória a Deus e render graças. Cantemos. Deus omnipotente,
envia sobre nós teu Espírito Santo, doador de vida, que falou por Moisés e os profetas, operou em Maria a concepção de teu Filho, desceu sobre ele no Rio Jordão e sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, para que ao comer o pão e tomar o vinho, possamos acolher em nossas vidas Jesus Cristo, luz e vida do mundo. Que na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças, e tendo dado graças, partiu o pão, e tendo partido, distribuiu, deu aos seus amigos, seus discípulos, e disse: tomem, comam, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Comam dele todos, façam isto em minha memória. De igual modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice com vinho. Ele ofereceu, partilhou aos seus discípulos e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomem, bebam dele todos. Façam isto em minha memória todas as vezes que dele beber. Grande é o mistério da fé. Enquanto tomamos do pão e do vinho, e nos conduzas ao banquete preparado para os povos, com os patriarcas, profetas, apóstolos e mártires, quando afinal, livres do pecado e da morte, para sempre te glorificaremos, através de Cristo nosso Senhor, em nome de quem oramos na unidade do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A igreja pode assentar. Os presbíteros, a presbítera da igreja, eles distribuirão os elementos da Santa Ceia. Você deverá receber o cálice com o pão ázimo que está lacrado. Depois que todos forem servidos, enquanto nós estivermos cantando, depois que todos forem servidos, aí sim, juntos, nós participaremos desta comunhão como um só corpo em Jesus Cristo, nosso Senhor. Cantemos, louvemos ao nosso Deus. Todas as vezes que vocês comerem deste pão, todas as vezes que beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha de novo. Nós vamos participar com alegria, com fé e com esperança. É a comunhão do povo de Deus.
por meio deste sacramento, os inícios do Cristo e nos deste a alegria principal do Evangelho principal do teu reino eterno. Envia-nos ao mundo no poder do teu Espírito, a fim de nos permitir trabalharmos ao teu louvor e glória, por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe a nossa vida, o nosso coração. Agora que ouvimos a palavra de Deus, que participamos deste alimento espiritual, que haja paz, sejamos todos renovados na nossa vida espiritual. Nós ainda não estamos assim no tempo de dar muitos abraços, não é? Mas aí onde você está, com o seu vizinho, com a sua vizinha, você pode cumprimentar, saudar com a paz do Senhor, mesmo à distância. A paz do Senhor esteja com todos vocês.
e dê a sua paz. A graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão, o poder, a consolação do Espírito Santo, repouse sobre vocês, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém. Mais uma vez, a nossa gratidão a todos os irmãos, todas as irmãs, membros da igreja, frequentadores, participantes da nossa comunidade, os nossos visitantes de forma especial. Nós os abraçamos aqui nesta manhã. Vejo aqui familiares amigos, familiares de membros da igreja, antigos membros da igreja. Vejo aqui representante da quarta igreja de São Paulo, que é a igreja mãe desta igreja em Casa Verde, familiares do reverendo Adílio. Muito obrigado. Antigos membros, Ezequiel cantando na ladeira e no banco de trás. Que bom, coisa boa. A gente fica muito feliz com a presença, com a participação de todos os irmãos, todas as irmãs. Sem demora, nós desceremos para a sala do Museu da Igreja. Nós estamos anunciando isso já há vários domingos. Passaremos a abertura da nova exposição, o museu com uma nova roupagem, e faremos isso imediatamente. Vocês sentiram o cheirinho no ar também, né? Está difícil, né? Eu sei que alguns não vão ficar para o almoço, é uma pena. Sei que muitos, acho que a maioria, né, vão ficar. Nós podemos conversar depois. Mas, por favor, se possível, pelo menos venha visitar ali rapidinho o Museu da Igreja. Depois vocês poderão voltar em outras oportunidades. Tem muita fotografia, muita coisa para ver, muita coisa para explorar. Não vai dar para fazer tudo hoje. Mas desçam conosco, nós queremos fazer ali uma abertura oficial. E eu quero, desde já, aqui publicamente, fazer um agradecimento ao nosso irmão, o William Scalese Marinelli. Levanta aí, William, para o pessoal te ver. O William é membro aqui da nossa igreja, jovem,
e revelou aí muitas habilidades, principalmente nesse último mês, porque ele foi dele a iniciativa de dar uma modernizada no Museu da Igreja. Ele assumiu isso, acabou arrastando com ele os demais familiares, envolveu bastante gente, membros da igreja, mas tudo começou com ele. Então, William, muito obrigado. Vocês vão ver, né? Ficou tudo muito bonito, especial, tudo muito bem feito, moderno, e eu estou muito orgulhoso, né, da sala do Museu da Igreja. Então, William, muito obrigado, que Deus te abençoe. Vamos pensar agora no próximo projeto, tá bom? Muito obrigado, viu? Irmãos e irmãs, vamos descer embaixo do templo, a sala do museu. Vocês aguardem ali que nós faremos uma abertura.